E lembrando que essa ata vai estar disponível no site da Prefeitura depois, tá? Só lembrando que foram distribuídas fichas na entrada para fazer pergunta, mas quem quiser fazer pergunta aqui no microfone também vai poder fazer. Nós vamos abrir a inscrição e aí vocês vêm aqui fazer pergunta, tá? A Darlene vai fazer o controle. Falei. Eu vou ficar aqui dando apoio psicológico pra você. Obrigado. Vamos fazer o pessoal no fundão. Não, daqui a pouco eu tô avançando, dependendo se começar a faltar gente. Esse povo todo sentar vai ficar... Passar a palavra para que eu possa ler a ata para a gente começar a nossa audiência pública. Quero agradecer a presença de todos, das autoridades aqui presentes, nossos vereadores, muito obrigado pela presença. Alguns secretários aqui também presentes. Vamos começar, por favor, Álvaro. Boa tarde a todos. Meu nome é Álvaro Crispino, sou secretário de Planejamento de Teresópolis e tenho a tarefa de conduzir as exposições da audiência pública em torno do tema saneamento. Vou retomar rapidamente algumas regras para que todos possam se organizar ao longo do debate ou das exposições. Teremos primeiro a leitura da ata da audiência pública anterior, depois teremos as exposições do corpo técnico e temos duas maneiras de colher a participação daqueles interessados. Uma delas é por meio das fichas distribuídas na entrada, que devem conter a pergunta e entregue aqui à mesa. As perguntas serão lidas e respondidas, e aqueles que porventura queiram fazer a sua pergunta de forma oral, devem, por favor, se inscrever na mesa ao lado e serão chamados, com a Darlene, e serão chamados na ordem da inscrição. Terão 1 minuto para fazer a sua pergunta, prorrogável por mais 1 minuto, tendo o mesmo tempo reservado para as respostas do corpo técnico. Então, esperando que seja um encontro de boas ideias e que as partes possam ser claras nas suas posições, a fim de chegarmos bem à tarefa de ouvir a Prefeitura nas suas proposições e esclarecer as dúvidas da sociedade organizada. Dou por iniciada a audiência pública em torno do tema saneamento básico. Com a palavra, Dr. Gabriel, para a leitura da ata. Boa tarde a todos. Ata audiência pública.
aos 23 dias do mês de julho de 2019, ocorreu no auditório da Secretaria de Educação, localizada na rua Carmela Dutra, número 475, Agriões, Teresópolis, a audiência pública sobre o termo de referência que fundamentará o edital de licitação e o contrato de concessão para a prestação de serviços públicos de captação, produção, adução, abastecimento e distribuição de água potável e coleta, afastamento, tratamento e destinação final de esgotos domiciliares, pelo prazo de 25 anos, conforme convocação específica. A presente reunião teve início às 17 horas e 15 minutos. Inicialmente, foi formada a mesa diretora dos debates com a seguinte composição. Como presidente e mediador, foi convidado o defensor público Marcos Delano da Silva Costa e, para a apresentação do termo de referência, o procurador-geral do município, Gabriel Tinoco Palatinic, o secretário de administração, Lucas Guimarães Homem, o subsecretário de Meio Ambiente, Sebastião Neves Tavares Júnior, e o assessor especial de Meio Ambiente, Raimundo Antônio Lopes. Após a formação da mesa diretora, o secretário de administração, Lucas Guimarães, apresentou formalmente cada um dos componentes da mesa diretora e justificou a ausência do secretário de Meio Ambiente, Flávio Castro, que, por motivo de falecimento de um familiar, teve que se ausentar para a participação do velório e sepultamento. Em seguida, fez um agradecimento aos presentes e aproveitou para explicar que a opção pelo local foi devido ao auditório do Teatro Municipal estar comprometido antecipadamente com atividades no Festival de Inverno. Informou também que a presente audiência pública estava sendo transmitida em tempo real e todo o seu conteúdo gravado em áudio e imagem. Em ato contínuo, o secretário de administração, Lucas Guimarães, passou a palavra ao presidente e mediador da audiência, Marcos Delano. Ao iniciar a sua fala, o presidente mediador Marcos Delano agradeceu o convite e ressaltou que o seu papel como mediador consistia basicamente em intervir, se necessário, em conflitos que porventura surgissem, sempre buscando conduzir a bom termo o andamento e a dinâmica da audiência, de modo que a mesma fosse concluída e alcançasse o seu objetivo. Nesse ponto, o vereador Maurício Lopes pediu a palavra e, alegando uma questão de ordem, apresentou uma manifestação de desacordo com as condições em que estavam sendo realizadas a presente audiência, questionando inclusive a sua validade e também solicitou que constassem na ata a sua manifestação, na qual requereu ao Executivo que seja realizada outra audiência pública, em local com melhores condições e que comportasse um público maior, como o ginásio Pedro Jaara, por exemplo. Após a questão levantada pelo vereador, e apesar dos esforços do mediador, instalou-se na plenária uma discussão generalizada, bastante exaltada e com questionamentos diversos. Esse momento conturbado perdurou por aproximadamente 1 hora, mas foi finalmente contornado graças à intervenção paciente e eficaz do mediador, que, utilizando de argumentos convincentes e ponderados, logrou êxito e finalmente conseguiu acalmar os ânimos. Assim, por volta das 18 horas e 30 minutos, o curso normal da audiência foi retomado. Desse modo, o mediador, Dr. Marcos Delano, apresentou a proposta para que fosse adotada a seguinte ordem das atividades. Primeiramente, os representantes do setor público apresentariam as informações sobre o termo de referência e, em seguida, seriam respondidas as perguntas dos presentes. Ponderou ainda que as perguntas seriam feitas de forma escrita, mas quem desejasse poderia fazer perguntas, questionamentos ou sugestões de forma oral, sempre respeitando o tempo de 1 minuto para tal. De acordo com o pactuado entre os presentes, o mediador passou a palavra ao procurador-geral do município, Gabriel Palatinic, para sua explanação. Com a palavra, o procurador-geral iniciou a sua apresentação, esclarecendo que o processo de concessão de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto encontra-se base na Constituição Federal e leis federais. Ademais, informou o procurador que existe uma ação judicial de 2012, onde o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro requer a extinção do contrato da SEDAI com o município, bem como a condenação da municipalidade para realizar, por meio de concessão, a licitação para a prestação de serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto. Os pedidos foram julgados procedentes pelo juízo, que prolatou sentença nesse sentido. Assim, em cumprimento da decisão judicial, inicialmente o município realizou um procedimento de manifestação de interesse, dando oportunidade para que empresas interessadas apresentassem suas propostas. Como resultado, 4 empresas se apresentaram para o certame, das quais apenas 2 apresentaram projetos, em conformidade com os requisitos do edital específico, a EGEA e Águas do Brasil.
Assim, após a análise do projeto da empresa Águas do Brasil, foi selecionado e serviu como base para a elaboração do termo de referência, que ficou sob a responsabilidade da Secretaria de Meio Ambiente. Nesse contexto, o secretário Lucas Guimarães informa que no site da Prefeitura existe uma área exclusiva para receber as contribuições da sociedade sobre o termo de referência, onde é possível encontrar, à disposição da população, todos os documentos referentes ao processo de concessão em curso, publicações, relatórios, planos, propostas, entre outros, bem como o termo de referência e seus anexos. Ressaltou também que na presente audiência pública, o objeto a ser debatido é a minuta do termo de referência, com o intuito de receber contribuições da sociedade para a melhoria do referido termo. Continuando sua explanação, o secretário Lucas Guimarães explicou que também serão abordados os diversos aspectos do processo de concessão, principalmente aqueles relacionados às questões administrativas, legais e técnicas. Em ato contínuo, o subsecretário de Meio Ambiente, Sebastião Neves, discorreu sobre a avaliação das propostas apresentadas, o processo de elaboração do termo de referência. Sobre as questões mais técnicas referentes à operação do sistema de abastecimento de água e esgotamento sanitário, foi requisitado ao assessor da Secretaria de Meio Ambiente, Raimundo Lopes, que fizesse uma apresentação. Nesse sentido, foi explanada a situação atual do sistema de abastecimento de água, que atualmente dispõe da estação de tratamento de água do sistema Rio Preto, cerca de 450 metros cúbicos por segundo para o fornecimento de demanda atual, sendo complementado por outros sistemas, mas que ainda é considerado deficitário, visto que cerca de 1/3 da população, ou seja, em torno de 60 mil pessoas, ainda não são atendidas. A previsão na proposta do termo de referência é que o sistema comece atendendo 22.050 ligações. Perdão, 22.500 ligações com água tratada e a totalidade da demanda até o final do 5º ano do contrato. Sobre a questão do sistema de esgotamento sanitário, está estabelecido o seguinte cronograma: 50% da população deverá ser atendida no prazo máximo de 5 anos, 85% no prazo de 10 anos e 90% ou mais no prazo máximo de 15 anos. Sobre o sistema operacional de tratamento, serão construídas uma estação de tratamento de esgoto municipal, no mínimo 4 estações de tratamento compactas e pelo menos 11 biosistemas. Sobre a questão de coleta de esgoto, está estabelecido que serão pelo menos 27 quilômetros de interceptadores para captação de esgotos em tomada de campo seco e no mínimo 340 quilômetros de dutos para coleta em tomada de separador absoluto. Em seguida, o mediador da audiência informou à plenária que a fase seguinte seria para perguntas, questionamentos e sugestões de presentes. Dessa forma, pediu que as manifestações se dessem de forma escrita, em formulário próprio, distribuído pela organização da audiência. Entretanto, devido a diversos pedidos, o mediador ponderou que seria disponibilizado também a palavra, de maneira indistinta, a quem quisesse se manifestar, mesmo que só de forma oral, desde que, para tanto, observasse a ordem de inscrição e o tempo determinado de 2 minutos para cada explanação. Dessa maneira, após acordados os procedimentos para esta fase da audiência, o mediador Marcos Delano passou a coordenar as falas dos inscritos, lendo as questões apresentadas ou ouvindo as explanações orais. De modo geral, as questões apresentadas versam sobre os seguintes aspectos: privatização da água, legalidade do processo, agência reguladora, estrutura tarifária, critério de elegibilidade na escolha da empresa concessionária dos serviços, maior outorga, menor preço e melhor técnica, coleta de esgoto, tempo seco, separador absoluto e participação social. Sobre as questões apresentadas, os representantes do governo municipal e membros da mesa diretora revezaram os esclarecimentos, apresentando o seguinte quadro: 1. Privatização. Foi esclarecido que não se trata de privatização, e sim de concessão de serviços cuja titularidade é do município, que dessa maneira se coloca como detentor do poder concedente dos referidos serviços de fornecimento de água e coleta e tratamento de esgoto. Legalidade do processo. Foi assegurado que todos os procedimentos estão rigorosamente dentro dos limites legais, nos mais diversos aspectos que contemplam o processo de licitação. Agência reguladora. Foi explicado que será formalizado acordo com a atual agência reguladora, ou seja, a Agenersa,
Estrutura tarifária. Foi dito que será mantida a atual estrutura tarifária praticada pela SEDAI, com supervisão da AGENESA e aprovada pelo município. Outorga. Os critérios de elegibilidade na escolha da empresa concessionária de serviços públicos serão maior valor de outorga, menor preço e melhor técnica. Sistema de coleta de esgotos. Serão adotados 2 sistemas de coleta de esgoto. Tempo seco, com pelo menos 27 km de receptores, e o separador absoluto, com pelo menos 340 km de rede coletora e adutora. Participação social. Foi informado que tanto a transparência do processo quanto a participação da sociedade estão assegurados, seja por meio das diversas mídias disponíveis e canais de comunicação, seja por efetiva discussão nos espaços normais de participação social, tais como conselhos e fóruns, por exemplo. Com isso, será possível acatar sugestões e críticas e incorporá-las ao processo e documentos, dessa forma alcançando o aprimoramento do processo e do procedimento. Nesse momento, o Procurador-Geral do Município repassou a informação que o prefeito Vinícius Glaucia o autorizou a comunicar aos presentes a decisão de realizar uma nova audiência pública, o mais breve possível, em espaço com um local adequado. Por fim, às 21h30, o mediador, Marcos Delano, determinou que fossem lavradas a presente e que a entrega da gravação de vídeo e áudio como parte integrante dessa mesma seja publicada. Nada mais havendo, foi encerrada a audiência pública. Conforme acertado, agora nós teremos as exposições técnicas. Depois, então... Tem a gravação? Tem a gravação, Durão. Tem a gravação, ela vai ficar anexada. Agora vamos passar então para as apresentações técnicas. Eu vou fazer a apresentação jurídica. Não. Não, é assim. É assim e assim. É um assim para cá ou assim para lá. Então, foi dito. Um minutinho só, Gabriel, um minuto só. Senhores, foi informado que a transcrição da ata está disponível. Então, junto a isso, há a gravação. Qualquer um pode fazer a comparação. Sim. Mas a gravação espelha. Senhores, a ata é um encaminhamento e Então vamos lá. Terminou? Podemos continuar? A posição da direção é que existe uma ata formalizada, não há o exercício da votação de ata em audiência pública e está disponível e será anexada a gravação para comparação. É o que se pode fazer nesse momento. Se há divergências, vamos anexar a gravação e todos terão a chance de fazer a comparação, inclusive colocando a transcrição disso no processo, se isso atende a todos. É o máximo que é possível fazer agora. Repetindo, se há discussão sobre a qualidade dos informes da ata, vamos colocar... Eu estou falando, senhor. Eu estou falando, senhor. Eu estou falando, senhor. Estou falando, senhor. Obrigado.
Então, se há divergência sobre a qualidade das informações na ata, a proposta que vamos fazer para resolver essa pendência é acrescer a transcrição e deixar a mídia no processo para que qualquer pessoa que acesse o processo tenha a percepção do que aconteceu na audiência e da ata. Eu vi esse liguidinho aí, acredita? Às vezes como aparece. Perfeito, está sendo gravado, vamos fazer. Então, desta forma, nós vamos ter a ata que sintetiza nessa visão e teremos também a integralidade dos acontecimentos da primeira audiência pública. Dessa forma, todos os ângulos, todas as visões, todas as falas estarão plenamente contempladas. Perfeito? Dando início à parte das exposições, solicito... Quem vai começar? Então, o procurador vai iniciar a sua exposição. Essas questões já foram apresentadas na audiência pública anterior. Essa audiência, ela tem o fim de receber o apoio da população com a contribuição de ideias, com a contribuição técnica, para melhorar, para acrescer, para modificar o termo de referência. A ata da audiência anterior não entra no termo de referência. O que é principal, o que precisa ser debatido esse é o termo de referência. Tá bom? Não tá bom? Vamos discutir? Não vamos discutir? Vamos acrescer? Não vamos acrescer? E é para isso que nós estamos aqui. Eu vou fazer uma breve explanação sobre a questão jurídica, porque essa questão também já foi superada, e eu acho que a maior parte do tempo aqui a gente tem que gastar realmente com a discussão do termo de referência, das questões técnicas que envolvem a concessão. Deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Não está passando. Passa para mim então, por favor. Pode ir. Bom, a fundamentação legal, ela começa com a Constituição Federal, no artigo 175 da Constituição, que fala sobre o poder público concedente, ou seja, fala sobre o regime de concessão ou sobre o regime de prestação de serviço direto. O município de Teresópolis vai se utilizar do regime de concessão para prestação de serviço público de água e tratamento de esgoto. Hoje, assim já é, porque hoje nós temos a SEDAI prestando esse serviço. Ou seja, o município não faz a prestação de serviço público de água e tratamento de esgoto. Existe uma empresa pública, a SEDAI, que está fazendo esse serviço. Por favor, Lucas. A gente usa a base da Lei Federal 8987 de 95, que fala sobre o regime de concessão. A Constituição cria, olha, você pode, poder público, você pode prestar serviço público de forma direta ou através de um regime de concessão. E aí vem a Lei Federal para regulamentar como é que funciona esse regime de concessão. E aí a gente trouxe aqui o artigo 2º dessa lei, que fala o que seria o poder concedente, ou seja, os entes da federação, no nosso caso o município, poder concedente, município de Teresópolis. E o que seria a concessão de serviço público, que é a delegação de sua prestação feita pelo poder concedente mediante licitação na modalidade concorrência a pessoa jurídica ou consórcio de empresa que demonstre capacidade para seu desempenho. Ou seja, vamos lá, o procedimento de licitação é o que a gente pretende alcançar, e para a gente chegar nesse procedimento de licitação, nós precisamos montar um termo de referência que vai ser a base desse edital, para que as empresas, quando venham participar, elas saibam o que o município de Teresópolis quer, e aí elas apresentem o que elas podem fazer para se adequar dentro daquele edital que foi apresentado. A Lei Federal 9074 de 96 fala sobre as normas para outorga e prorrogação de concessões e permissões de serviço público. E ela fala no seu artigo 2º
que é dispensada a lei autorizativa nos casos de saneamento básico e limpeza urbana, que é o nosso caso aqui. Ou seja, esse regime de concessão não se faz necessário ter uma lei autorizativa, a gente não precisa pedir autorização ao Poder Legislativo, o Poder Executivo pode administrar, fazer o seu procedimento de licitação sem essa prévia autorização. Vamos passar no Estatuto da Cidade, vocês vão falar depois. Né? A Lei Orgânica de Teresópolis, no seu artigo 99, ela fala sobre o procedimento que deve ser adotado, ou seja, o Poder Legislativo, sim, como órgão representativo do povo e com todo o que ele merece, ele tem que ser ouvido. Ele não precisa autorizar, porque a lei federal assim determina, mas ao final do procedimento ele vai fiscalizar para ver se todos os procedimentos foram feitos de forma adequada pelo Poder Executivo e se sim, a gente pode ou não assinar o contrato de concessão. Ou seja, no nosso caso a gente começou com o procedimento de PMI, que é um procedimento de manifestação de interesse. Uma empresa ganhou, como a gente leu na ata da outra reunião. Essa empresa vencedora apresenta um termo técnico para ajudar na construção do termo de referência. Em cima desse termo técnico, a Secretaria de Meio Ambiente construiu o termo de referência para a cidade, um plano base para ser discutido. Nessa nossa primeira audiência pública e através dos canais que nós disponibilizamos, vários cidadãos contribuíram com ideias e inovações que foram aperfeiçoando o termo de referência. Hoje a gente já apresenta um termo de referência modificado por essa participação popular. Depois nós temos que enviar todo o procedimento para o Tribunal de Contas do Estado, que vai validar o procedimento, analisar a possibilidade e dizer, ok, vocês podem fazer a licitação. Depois que fizermos a licitação e alguém ganhar, nós temos que ir à Câmara Municipal, apresentar todo o procedimento e falar, vereadores, esse foi o procedimento, vocês estão de ok? Vocês estão de acordo? Eles vão analisar e se tiver tudo perfeito e legal, segundo a ótica deles, eles vão nos autorizar a assinar o contrato de concessão. Então, essa é a forma mais transparente e ética possível de se fazer esse procedimento de concessão, que é o procedimento que nós estamos adotando. Nós estamos respeitando a Constituição Federal, as leis federais e a nossa lei orgânica do município. Por que eu risquei o parágrafo 6? O parágrafo 6 foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Ele entendeu que cabe ao Poder Legislativo fiscalizar o procedimento depois que a gente fez. Não cabe a gente pedir autorização, porque cada poder tem suas funções. Não em desrespeito à casa, é porque cada poder tem suas funções. Por favor. O diretor vai ser vocês que vão falar. Também. Além de tudo que foi apresentado, nós temos no município a Lei Complementar número 9 de 99, que não deixa de ser também uma lei autorizativa. Ela também passou pela Câmara e é uma lei que fala sobre as concessões dentro do município de Teresópolis e nós estamos respeitando ela. Ela é bem parecida, ela é quase uma cópia da lei federal e ela regula esses procedimentos no âmbito do município de Teresópolis. Então, assim, eu vou passar a palavra aos colegas que vão falar da parte técnica, que eu acho que vai gerar um maior debate, mas só deixando bem claro que não estamos falando de privatização, porque a SEDAI é uma empresa do Estado, o município não pode privatizar um aparelho que não é seu. Não estamos falando de privatização de água, nós estamos falando da concessão de prestação de um serviço público, que assim já existe, tá? E assim já existe. Essa prestação de serviço público, ela pode ser para qualquer pessoa, ela é aberta para pessoas jurídicas, quaisquer sejam elas, ou seja, uma empresa pública pode participar do certame. As empresas privadas também vão participar do certame. Quem tiver a melhor colocação vai ganhar e vai assumir a prestação desse serviço público. Obrigado pela atenção.
Senhor Procurador, muito obrigado pela sua disposição. E agora vamos ouvir o secretário Lucas Guimarães sobre o tema do seu interesse. Bom, excelente noite a todos, obrigado pela presença. Mais uma vez a gente tem a oportunidade de falar de um serviço tão importante aí que vai acontecer no nosso município, a concessão, um procedimento licitatório que exige etapas anteriores, e uma dessas etapas é realmente realizar a audiência pública. E nós estamos na segunda audiência pública, que vem com uma soma de contribuições, além do próprio ato presencial que foi realizado na última vez, também pelas contribuições na internet. Todos que quiserem prestar contribuição de forma escrita podem acessar o site da Prefeitura Municipal de Teresópolis, teresópolis.rj.gov.br. Lá tem um banner concessão de água e esgoto e um campo livre onde você pode discorrer sobre todos os assuntos, além de acessar todos os documentos relativos a este ato que está sendo realizado da concessão. O Gabriel ele mencionou, e a gente mostra aqui o fluxo, rapidamente, como já foi apresentado na última vez, com relação ao que é a concessão e essa etapa que nós estamos, né? Então, ela é suportada numa legislação federal. Existe o edital da PMI, que é o procedimento de manifestação de interesse, onde 4 empresas tentaram se habilitar, 2 foram autorizadas, isso em 2017, e dessas 2 empresas autorizadas, elas apresentaram o projeto. Esses participantes que foram autorizados a apresentar os seus projetos encaminharam as propostas para a administração pública, e a administração pública, através de uma comissão, é uma comissão montada tanto por secretários quanto uma comissão técnica que dá suporte à decisão dos projetos apresentados. A partir disso é feita a escolha do projeto. A escolha do projeto envolve não só as competências técnicas, mas o que se vai entregar para o município, lembrando que é uma concessão de 25 anos. Após isso, é elaborada uma minuta de termo de referência. Essa minuta de termo de referência foi colocada à disposição no site para que todos pudessem contribuir. E após a audiência pública realizada no mês passado, uma série de outros debates foram realizados. Alguns pelos órgãos de imprensa, alguns por organizações específicas, e em quase todas elas o poder público teve a oportunidade de participar. E nestas audiências públicas também surgiram contribuições de excelente valor, contribuições muito técnicas que também foram aproveitadas no termo de referência. Então, esse termo de referência, quando o Flávio começar a apresentação, ele vai mostrar os principais pontos em que houve alteração. Após a aprovação do termo de referência, esse termo se torna uma minuta que vai ser encaminhada para o Tribunal de Contas. E a gente só pode dar prosseguimento após o Tribunal de Contas do Estado aprovar. É feita a divulgação do edital com o seu projeto, realizado um procedimento de licitação chamado concorrência, pela Lei 8666, fase de recurso, homologação e adjudicação e encaminhamento para a Câmara de Vereadores. Então, a Câmara de Vereadores, ela vai ter um momento em que ela vai receber todo o procedimento, recebe o contrato e ela faz a aprovação aos seus questionamentos futuros. Vamos aos critérios mesmo do processo licitatório, né? Antes de falar da parte técnica da água e esgoto. Importante a própria população entender quais são esses critérios e o que será feito para o julgamento efetivo dos benefícios a serem dados para a população de forma geral. Não está passando. Não está replicando na tela. Não está replicando na tela. Aperta mais uma vez aí, Flávio, ver se vai. Está demorando a replicar. Ele é meio lento. Bom, enquanto vai tentando passar, eu vou explicando, né? Esse procedimento ele tem como objeto futuro a concessão de água e esgoto pelo período de 25 anos. Então, esse é o período que ele se estabelece. Os seus critérios técnicos de análise vão pegar 2 elementos específicos que tem que se observar. Um primeiro elemento é a habilitação técnica, é onde as empresas que vão participar e todas aquelas empresas que têm experiência no objeto da concessão, ou seja, na água, o tratamento da água e a distribuição e a coleta e o tratamento do esgoto, e comprovarem essa experiência, elas vão ter a oportunidade de participar deste procedimento. Após essas empresas comprovarem a sua habilitação, entram os elementos técnicos. O processo ele constitui uma série de grupos, onde cada grupo analisa alguns elementos e vão dando uma pontuação, eles vão dando um score.
Então, se aquela empresa for apresentar no seu projeto e for cumprindo cada um dos elementos necessários, ela vai fazendo uma pontuação, até se chegar numa pontuação mínima estabelecida na ordem de 70%. Obrigado. Ordem de 70%. Esse programa, além de fazer a análise dessa questão técnica, ele também tem 2 critérios de julgamento que eu vou mostrar daqui a pouco. Grandes elementos que compõem esse projeto como um todo. Primeiro, a empresa vencedora ela vai ter que adotar um programa de contratação e qualificação profissional. Então nós estabelecemos que elas deverão contratar mão de obra de Teresópolis. A previsão inicial é que se tenha 300 empregos diretos e 500 empregos indiretos durante a execução desse contrato. E isso é importante para que esse recurso fique no município, para que esse dinheiro se mantenha além do próprio dinheiro de impostos a vir a ser arrecadado. Como foi mencionado, existirá uma agência para regular esse contrato. Não é só tão importante você fazer o procedimento licitatório com qualidade técnica, mas você deve fiscalizar o contrato. O município de Teresópolis hoje não tem uma agência específica para fiscalização desse tipo de contrato. Então vai se adotar a agência do Estado. E ela vai ter a função, junto com seus conselhos municipais pertinentes à área, junto com a própria sociedade, de fiscalizar se os elementos estabelecidos no edital, se os elementos estabelecidos no termo de referência estão cumpridos da forma correta. E uma das coisas importantes que não aparece no termo de referência, mas aparece no edital, é a mão pesada da punição. Existem uma série de elementos em que se começa a observar se aquela empresa vai cumprir ou não o que foi contratado. E esses elementos começam com a advertência, eles passam para multa, chegando a sanções. Inclusive podendo chegar à sanção que essa empresa fique proibida de fornecer para qualquer outro órgão público no nosso país. A estrutura do edital, ele traz 2 elementos aí, eu vou falar rapidamente porque depois o Flávio vai mencionar um pouco mais, mas ele tem metas estabelecidas. A meta estabelecida inicialmente para a parte da água. Então, inicialmente, 87% de cobertura com 70% de tratamento. Ao longo de 5 anos, 100% de cobertura e 100% da água tratada distribuída no nosso município. Ainda há redução de perda. O elemento da perda é um dos elementos mais importantes para se manter um equilíbrio dentro de um contrato. Porque se você tem uma perda, e nesse caso é a perda da própria água, a perda desse recurso, a empresa ela não consegue fazer a gestão eficiente, assim como a arrecadação necessária. Então hoje, dados oficiais, dados estimados com relação à empresa atual, demonstram que há uma perda de 50% dessa água no município. Esses dados vão aumentar para os primeiros 5 anos para 37,5% e no longo de 10 anos para 25%. Os indicadores do esgoto são um pouco diferentes. O esgoto, ele parte de indicador 0. Não existe no município do Teresópolis a coleta de esgoto e o tratamento de esgoto. É 0. Não existe 1 metro de esgoto no município de Teresópolis que seja coletado e tratado. Isso representa o seguinte: estudos da ONU demonstram que a cada R$1 investido em saneamento básico, economiza-se R$4 em saúde. São menos pessoas tendo doença, menos pessoas tendo indisposição. Isso reflete na saúde geral do município. Postos de saúde da família, unidade básica da saúde da família, a própria UPA. Então, quando você começa a investir no tratamento, no saneamento, você efetivamente melhora a qualidade de vida das pessoas. E isso se reflete não só naqueles que têm contato com a água, no rio, moram em região ribeirinha, mas também aqueles que consomem os produtos. Porque a nossa produção, hoje no município de Teresópolis, se utiliza dessa água no rio. Se não tem coleta e não tem tratamento, algo pode estar acontecendo no interior. Então, o primeiro indicador ali é que a gente consiga sair do indicador 0 e nos primeiros 5 anos ter 50% da coleta e tratamento da água, há 10 anos 85% e em 15 anos 90%. E esse tratamento dos efluentes, né? Então, nos primeiros 5 anos, 100% dos efluentes coletados e tratados. Quais são os critérios de julgamento? Mencionei para vocês que antecipadamente a chegada ao julgamento, as empresas devem cumprir os requisitos mínimos estabelecidos como obrigatórios no procedimento. Ela tem que cumprir, não adianta ela querer inventar alguma coisa. Cumpriu a pontuação mínima, entra-se no julgamento conforme previsto na Lei Complementar Municipal número 9 de 99. Quais são os 2 elementos que vão ser estabelecidos? Primeiro, a menor tarifa e segundo, a outorga. Quando
nós falamos de tarifa, há de se entender e desmentir o que está acontecendo na cidade de Teresópolis. A tarifa base, vou repetir de novo, a tarifa base que qualquer uma das empresas que participar deste procedimento deverá apresentar é a tarifa de hoje. Não pode ser apresentado tarifa maior, superior, é a tarifa de hoje. Isso quer dizer que há uma tendência aonde, se a menor tarifa vai receber uma pontuação, é que é possível sim que algumas empresas apresentem inclusive tarifa menor da praticada hoje. Como é praticada a tarifa no município de Teresópolis? Existe uma tarifa social, existe uma tarifa para os órgãos públicos e existe a tarifa domiciliar, comercial e industrial, que ela vai sendo medida de acordo com a faixa. Essa tarifa, repetindo, será a mesma. Outra questão a ser desmistificada é que após a empresa entrar, ela irá pedir um reequilíbrio econômico-financeiro e a tarifa aumenta. Por que isso é desmistificado? Porque o termo de referência com o seu edital estabelece quais são os critérios de aumento de tarifa. E os critérios adotados são exatamente os critérios hoje estabelecidos com a empresa atual. Vocês sabiam que do ano passado para cá houve 2 aumentos na conta de água? Houve audiência pública para perguntar para vocês se vocês queriam aumento de água? Vocês sabiam que esse aumento da tarifa pública de água era proporcionada e aprovada no Rio de Janeiro e não passa para a gente? Os critérios são os mesmos. O que nós vamos estabelecer e estamos colocando é que o critério é o mesmo, a agência reguladora vai demonstrar isso e a população tem que ser ouvida. A tarifa é um dos elementos, e aí existem 2 elementos de tarifa. Um é o elemento da tarifa da água e o outro é o tratamento de esgoto. Uma das questões que foi muito falada na audiência pública anterior e repetida seguidamente de forma errônea é que vai ter a cobrança da tarifa para todo mundo no interior, que o produtor rural tem que ficar extremamente preocupado que a água que ele usa na irrigação do plantio dele vai ser tarifada. E não é assim. O que vai ser tarifado para o produtor ou aquele que mora no interior é a água de consumo, a água da residência, para aqueles que passarem a ter água na sua residência. Aqueles que ainda fazem a outorga do INEA, fazem a retirada do rio ou tem o poço, essa água não é fornecida pela futura concessão. Então ela não é tarifada. Outro elemento que foi uma grande contribuição apresentada na última audiência pública é que a concessão na parte de tratamento de esgoto é que se faria a cobrança da tarifa já na coleta. E isso nós estabelecemos no nosso termo de referência, nosso edital, que somente poderá ser feita a cobrança da tarifa do esgoto a partir do momento que se colete e trate. Essa é a determinação que o município de Teresópolis está colocando no termo de referência com a contribuição de todos vocês. O outro elemento é a outorga. A outorga é dividida em 2 formas. Uma primeira é uma outorga que ela vai ser paga pela empresa no ato da assinatura do contrato. O prefeito Vinícius Calço já determinou que essa outorga vai ser utilizada em especial para 3 elementos: saúde, educação e investimento para o próprio município. E o segundo ponto de outorga é uma outorga de 25 anos. É uma outorga de 25 anos que representa 60 milhões. Isso. Que representa 60 milhões, que é referente à taxa de regulação e à contribuição variável. A empresa passou por esses 2 critérios, passou por esses 2 elementos. E aí vai se ter a geração do contrato que vai para a Câmara dos Vereadores. O grande motivo especial de realizar uma segunda audiência, determinada pelo prefeito, que tem sempre a intenção de ouvir a população, ouvir os órgãos técnicos, ouvir aquelas pessoas que estão mais especializadas no tema, ouvir todos os distritos, é apresentar a evolução desse tema, apresentar a evolução e a contribuição que a sociedade fez. Então eu vou convidar o Flávio para poder fazer a apresentação das trocas dos elementos da audiência pública. Obrigado. Acho que a bateria está baixa.
Senhores, ainda tem espaço, cadeira vazia do lado de cá, tem algumas vazias no meio. Do lado de cá ainda tem bastante, né? Tem muita gente em pé aqui, não tem necessidade. Pode tocar? Então, boa noite. A nossa proposta é falar um pouco mais, esmiuçar um pouco mais do que foi discutido na primeira audiência, mas sempre com um foco maior nas propostas que vieram durante a audiência e pós-audiência. Hoje mesmo nós recebemos essas recomendações aqui, são 10 recomendações do Comitê de Bacia Hidrográfica do Piabanha, e a gente chegou hoje, a gente vai estudar e, se for o caso, também inserir na mudança do termo de referência. A gente mostra para vocês aqui que foi falado um pouco sobre abastecimento de água, algumas pessoas questionaram algumas coisas, mas o que a gente quis mostrar é que existem estações de tratamento de esgoto de grande porte, não é o nosso caso. No nosso caso, a estação está prevista, hoje ela trata até 400 litros por segundo, mas a proposta é que ela seja aumentada para 600 litros por segundo, e essa daqui é um exemplo de uma que trata até 7.000 litros por segundo. E uma outra fonte que a gente coloca no abastecimento de água, relembrando aqui da primeira audiência, nós temos uma estação de tratamento de água grande lá no Rio Preto, na confluência do Rio Preto com o Paquequé. De lá é feita a captação, joga aqui para a entrada do Holiday, onde tem armazenamento e tratamento, e depois ela é distribuída na cidade, nessa parte baixa, principalmente aqui nessa região. Esse cara da SEDAI. E tem algumas barragens complementares que estão no alto aqui das montanhas, no alto de alguns bairros, e elas servem complementarmente ao abastecimento aqui dessa ETA maior. A nossa proposta é que a gente continue com uma estação grande e ela faça conexão com todos esses sistemas aqui do primeiro distrito. E a gente tenha de backup algumas estações compactas. E aqui é só uma foto de um exemplo de uma estação compacta que pode tratar ali, tem a estação que tem uma vazão nominal de 25 até 100 metros cúbicos por hora, depende do que você está precisando. A gente pode trabalhar com uma, duas, elas podem ser acopladas. É um sistema mais moderno do que que está no nosso termo de referência. Foi falado sobre parâmetros durante a outra audiência, foram falados sobre os parâmetros, como conseguir chegar nisso, como que a gente fiscaliza, como que controla, e até tem uma fala de alguém do grupo da SEDAI que explicou sobre a quantidade de cada 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, vocês fazem a análise e remetem para a Secretaria de Saúde. Foi mais ou menos isso que foi falado, eu não lembro agora de ser 3 ou 6. Mas os parâmetros básicos que são importantes, elas estão nessa portaria do Ministério da Saúde, número 518 de 2004. Na verdade, resumindo aqui essa portaria, ela não tolera de hipótese alguma coliforme fecal na água, ela tem todos os parâmetros que devem ser analisados. A cada 40 ou mais amostras, você não pode ter, 95% delas não pode apresentar nenhum. Se você fizer menos de 40 amostras por mês, ela pode apresentar um caso só para cada 100 ml, um ponto pequeno de coliforme nesse caso. Mas é o parâmetro dela, a gente vai adotar como uma regra a empresa tem que colocar todo mês, fazer a sua análise, remeter para a gente fazer também em laboratórios separados para poder fazer a comparação. A parte de esgoto, vamos tirar isso de trás. A parte de esgotamento sanitário, eu separei agora para ficar mais claro. Naquele dia o mapa não estava muito razoável, a gente separou os sistemas por tratamento e eu botei uma pia aqui para ficar mais claro. Que fique claro assim, a gente vai trabalhar sempre por bacias hidrográficas. Então, por exemplo, essa aqui a gente considera o subsistema 1. Ela é bacia hidrográfica, que começa aqui no Soberbo, vem descendo aqui pelo centro, o Rio Paquequé está aqui nesse meio,
depois ele faz a curva e sai. Então aqui é Coreia, Vale da Revolta, Meudon, Jardim Meudon, 40 casas, ali a parte do Comari, Grande Aguarani, Cascata dos Amores. Então toda essa região que drena diretamente para o Paquequer, a nossa proposta é que os esgotos sejam coletados através do sistema de separador absoluto em toda essa região, nos locais onde não tiver condição técnica de colocar um separador absoluto. Por exemplo, uma comunidade que tem várias casas uma em cima da outra e você não tem como passar a tubulação no meio. A gente faz um cinturão onde hoje está descendo esse esgoto hoje, coleta ele embaixo e leva ele direto para a estação de tratamento. Então vai ser separador absoluto e o tempo seco colocado onde não houver tecnicamente não for viável a colocação do primeiro. Quais são os bairros que estão dentro dessa bacia hidrográfica? Grande Aguarani, Soberbo, Carlos Guine, Cascata dos Amores, Alto, todos eles nessa região central. E daqui a gente vai ter uma estação de tratamento de esgoto principal, que é a maior de todas elas. E ela vai ficar aqui nessa região. Aqui nesse entorno a gente não tem exatamente o ponto definido, mas a gente colocou aqui num raio de 150 metros da rodoviária. Então por aqui a gente está vendo se no terreno da antiga Sudantex, se a gente vai utilizar um outro espaço qualquer aqui nessa região, mas a estação principal ela vai ficar aqui. A estação principal que a gente está pretendendo colocar, ela é mais ou menos como essa aqui, a gente chama de modular, porque ela pode ser construída em parte. Ela tem quando a gente chegar no topo de coleta de toda essa região, a gente vai precisar tratar 320 litros por segundo. Nesse caso aqui, a gente tem condição de tratar 100, numa dessa aqui é só um exemplo. Uma modular, eu começo a tratar 100 porque eu comecei a coletar só de uma determinada região e não coletei o resto. Não precisa construir uma gigante e ficar recebendo partes do esgoto do bacia inteiro. Então a gente vai tratar modularmente. Coletou um bairro, chegou uma necessidade dos 100 metros cúbicos por segundo, vai ser colocada, aqui tem espaço para colocar de novo. Outra modular, e assim conforme for aumentando a rede de coleta, vai se aumentando a construção da estação. Aqui é uma outra região que a gente coloca aqui como subsistema 2, a região do quebra-frascos, mas nessa região fica aqui a Teresópolis, Petrópolis, Quebra-Frasco, Caleme, Parque Imbuí, Posse, Granja Florestal. Essa região toda, Pimenteiras, panorama virado para Pimenteiras, né, que drena para o lado de lá, toda essa região vai drenar para uma estação compacta. A metodologia de coleta vai ser a mesma que eu falei anteriormente, separador absoluto em toda a região e utilização do tempo seco onde não for viável a colocação do primeiro. E ali ela drena para uma estação compacta. Deixa eu botar aí. Uma estação compacta, que é mais ou menos um desenho de uma estação compacta, que mostrar para vocês. Ela precisa de uma área muito menor, tem uma população menor. Cada módulo desse aqui trata até 11 litros por segundo, então conforme eu for coletando eu posso ir aumentando o tamanho dela, mas ela ocupa uma área aí em torno de 200 metros quadrados, então eu não preciso de um terreno grande para ocupar uma estação de grande porte. Outro subsistema que também tem uma ETE compacta é a região aqui da Quinta Lebrão, Fonte Santa, a entrada ali da Teresópolis, Friburgo, ali na Prata, um pouco do Fischer. Então naquela região ali, próximo àquele posto de gasolina que tem ali na Prata, na rodovia, naquela área ali, a gente tem a previsão de colocação de uma estação compacta também, igual à estação compacta lá que eu falei da primeira, que é essa aqui, que é esse modelo. Por que eu estou explicando? Primeiro para as pessoas entenderem melhor
toda essa conversa, mas principalmente porque foram sugestões que apareceram na audiência, alguns bairros não tinha ficado claro no termo de referência, e aí nós recolocamos, nós aumentamos para facilitar o entendimento de todo mundo. Lembrando que na proposta que veio da empresa vencedora, era uma estação grande, estação de tratamento de esgoto grande aqui no centro, né, que a gente chama a maior, 3 compactas e 11 biodigestores. Com a evolução desse processo, desde maio, com as nossas reuniões no Conselho de Meio Ambiente, com a audiência pública, com as sugestões que surgiram ao longo do processo, nós estamos hoje trabalhando com essa estação principal, uma grande, com 4 compactas e 22 biodigestores. Saiu de 11 para 22, a outra de 3 para 4, a gente ampliou por questões de participação da sociedade. Então, essa região é uma estação compacta. Agora eu vou dar um exemplo aqui de subsistema 4, que pega ali a região do outro lado ali, descendo já, subindo a Teresópolis, Friburgo, passou a curva, começou a descer, Vale Feliz, Green Valley, Albuquerque, essa região, a gente tem um aglomerado menor e mais espaçado, a gente vai trabalhar com a proposta de biodigestor, biossistema. Os esgotos também serão coletados por separador absoluto e ou tempo seco, onde não for viável tecnicamente para a colocação do separador absoluto. Sistema de biodigestor, a gente trabalha aqui pelo cálculo que a gente fez, pelos estudos das nossas equipes, a gente trabalha com 500 habitantes para cada biodigestor desse. E aí a gente pode acoplar em função do tamanho daquela comunidade. Depois eu explico melhor ali o funcionamento. Vargem Grande era uma região que estava contemplada com biodigestor e por sugestão, alguma pergunta escrita da última audiência pública, a gente colocou lá uma estação compacta. A proposta de coleta é a mesma para todas elas, separador absoluto e tempo seco no momento em que não for viável a primeira posição. O subsistema 5, a gente está falando de Bom Sucesso, é uma região também já grande, uma população já em torno de 10 mil pessoas, a gente achou viável colocar uma ETE compacta lá. Sistema de coleta igual. Então aqui, a ETE, o subsistema 5, o subsistema 5 a gente separa aqui para não ter que ficar repetindo a mesma coisa igual para todos, mas está escrito lá no termo de referência, está aqui para vocês verem. No segundo distrito, todas essas comunidades aqui não dá para fazer interligação entre elas. Então todas elas serão com o sistema de biodigestor. Os biosistemas funcionarão aqui. No Holiday, Três Córregos, Granja Mafra, Pessegueiros, Cruzeiro, Santa Rita, Campo Limpo, Andradas, Providência, Ponte Nova, Quebra-Coco, Água Quente, Volta do Peão. Todas as regiões que tem algum aglomerado urbano, a gente faz, como são aglomerados pequenos, a gente trabalha com a proposta de fazer a junção e colocar um biossistema lá. Do Rio Preto. De um lado e de outro, né? Tem do lado de cá também. Tem do lado de cá também. Resolução CONAMA, a nossos parâmetros de quais são os indicadores que a gente está discutindo. E aí eu volto porque a gente fica aqui numa discussão, e eu vou dar um exemplo claro aí pra gente, que vocês viveram, quem está em Teresópolis há bastante tempo. Em 2010 a gente teve o aterro sanitário ali, em 2008, 2009, a gente teve um problema sério no aterro sanitário e a gente conseguiu fazer com que o aterro voltasse a operar dentro de todos os critérios técnicos desejáveis, né, que a legislação manda. Nesse momento, a gente fez um contrato de licitação de 5 anos. E nesse contrato de licitação de 5 anos,
ele acabou e hoje a gente voltou a ter lá um problema sério lá que a gente está tentando resolver. Mas onde eu quero chegar? Se a gente tivesse naquele momento feito um contrato de 25 anos e tivesse amarrado a tecnologia a ser aterro, enterrar lixo, como era feito, hoje a gente estaria inviável a gente trabalhar com a tecnologia que a gente quer trabalhar hoje, que são usinas geradoras de energia. Queimam lixo, hoje tem diversos modelos no mercado. Você tem a coleta, a destinação, na destinação você faz a queima do lixo e gera energia, e essa energia vai para a rede e você não tem resíduo nenhum no local do aterro. Se a gente tivesse amarrado naquela época a uma determinada tecnologia, a gente ia ter 25 anos de contrato amarrados a uma tecnologia ultrapassada. O que a gente está propondo dentro desse processo aqui? A gente deixa um artigo dentro do termo de referência que fala em novas tecnologias que possam trazer a potabilidade da planta de tratamento de esgoto, que a potabilidade possa ser enquadrada dentro das resoluções vigentes, e esse enquadramento é o que vai valer mais a pena para a gente do que o tipo de tecnologia específica para aquele sistema de tratamento de esgoto. Então, se eu ficar amarrado, hoje as estações de tratamento de esgoto de hoje são muito melhores do que as estações de tratamento de esgoto de 15 anos atrás. Então o foco maior da nossa equipe, o foco maior da nossa proposta é que elas estejam sempre enquadradas nas resoluções que ditam o tipo de potabilidade que pode sair. Sou eu que está fazendo referência. A potabilidade que pode sair no final lá do tratamento de esgoto. Então hoje é a resolução CONAMA 357. Ela fala sobre DBO, sobre todos os turbidez, cor, pH. Esses parâmetros é que tem que ser atendidos. Isso é o que é o mais importante na nossa concepção. É lógico que é importante que a estação não tenha odor, que a estação seja visualmente bonita, que a estação não incomode os vizinhos, mas o foco principal do nosso ponto vai ser tratar em cima do parâmetro que é descarregado de volta no rio. Isso aqui também está dentro da resolução 357, as classificações dos rios, né? As classes. O nosso desejo é que a gente chegue à classe 2, que é a meta a ser atingida. O que é a classe 2, para vocês terem uma noção? A classe especial é dentro de unidades de conservação. Classe 4, o rio só pode, numa classe 4, ser usado para navegação ou para paisagismo, se alguém quiser, mas não pode ser para mais nada. Um rio de classe 2, ele pode ter todas essas características aqui. Por exemplo, pode ter pesca, pode ter banhabilidade, pode ter irrigação, pode ser usado para navegação, pode ser usado para... Essas características é que nos interessam que sejam atendidas. Então a nossa meta é chegar no rio Paquequé em todo o seu trecho, que ele tenha esse enquadramento de classe 2. Se inscreve ali com a Darlene. Esse aqui é o modelo que está no nosso termo de referência para o tipo de estação de tratamento. Diferente daquelas estações grandes, de lodo ativado, que tem um passivo aí com o material que fica depois do tratamento, esse tipo de estação, o esgoto entra por aqui, ele passa por uma zona anaeróbia, onde não tem contato com ar, as bactérias fazem o primeiro trabalho ali de limpeza, de purificação, depois ela vai para uma zona de aeração, ela mistura oxigênio e aí outras bactérias já que convivem com o oxigênio passam a trabalhar nesse processo aqui. Ele está subindo o esgoto, aqui em cima tem a zona dele de saída e ele vem para uma área de decantação. A partir dessa área de decantação, ela faz o último filtro ali, o material grosso cai e a água é liberada para ser colocada de volta no corpo hídrico. Aqui alguns modelos também que fala lá dentro do nosso termo de referência, que tem que ter controle de odor, tem que ter controle de ruído, não pode ter impacto visual.
esse tipo de estação, desse modelo que eu falei, que a gente está colocando no nosso termo de referência, ela praticamente não deixa odor. Mas quando tem odor, tem maneira de controlar o odor. Esse aqui é um modelo de uma das estações de tratamento fechadas no centro urbano e que está em funcionamento. Para a questão dos biosistemas, aqui eu estou colocando um exemplo, que talvez fique difícil, as pessoas estão tão longe de ver, mas isso aqui, tudo aqui é um biosistema, funciona ali debaixo de uma praça. Em cima aqui eu tenho estacionamento, tenho uma área de lazer, aqui é uma academia dessas de praça, e aqui é um jardim. O esgoto entra aqui na frente, onde tem a entrada é por aqui, os biosistemas, os biodigestores estão embaixo. Depois que eles passam aqui pelo biodigestor, ela vem para uma região de filtros biológicos. Depois desses filtros biológicos, ela vem para uma zona de raízes, com plantas que usam nutriente da água, né? Elas têm essa... como se fosse... Bom, tem várias plantas que vivem em área alagada e essa aí elas consomem esse nutriente e ali o último filtro é a zona de raízes, depois ela é liberada no corpo hídrico novamente. Então aqui eu encerro minha fala para deixar que as perguntas venham e a gente possa acrescentar todas essas perguntas que vocês têm, sugestões. E o meu pedido é só que a gente faça perguntas para contribuir, não para tumultuar ou inventar história, mas a contribuição ela está sendo muito bem-vinda, a gente está acatando, e tanto que a gente já mudou muito o termo de referência de maio, que foi quando ele foi no site da prefeitura, até hoje. Tá? Muito obrigado a todos. Muito obrigado, secretário Flávio. Vamos agora para a parte das perguntas. E eu gostaria de pedir aos colegas que estão fazendo o apoio para coletar as perguntas por escrito, que é a segunda vista. Então, a primeira informação relevante é que todos esses documentos citados pelos colegas secretários estão disponíveis no site da Prefeitura. Inclusive, os PowerPoints dessas exposições que foram apresentadas hoje também estarão disponíveis para conhecimento e uso e reflexão da população. Temos então as perguntas orais e as perguntas por escrito. Vamos alternar a pergunta feita oralmente as perguntas feitas de forma oral e as perguntas por escrito. Lembrando que aquela pessoa que for fazer a pergunta oral terá 1 minuto, prorrogável por mais 1 minuto. E quando chegar ao segundo minuto, ele será interrompido para dar oportunidade à pergunta. Então, chamamos primeiramente o senhor Valdemir Luiz de Carvalho, que é o primeiro inscrito para a sua pergunta oral. Seja muito bem-vindo. Ok? Boa noite a todos e a todas. Eu estou diretor do Sindicato de Saneamento e Meio Ambiente do Estado do Rio de Janeiro. Meu objetivo aqui é trazer para vocês algumas informações para que a decisão dessa possível, que é o projeto,
muito embora a mesa, né, e na outra audiência eles falaram isso, que o que estava sendo colocado não era a privatização da SEDAI, e obviamente que é a privatização da SEDAI, que é a troca da concessão, é entregar a concessão para a empresa privada. Então dizer aqui que não é privatização, não é uma verdade, é a primeira coisa que não é verdade. Então, o importante aqui é trazer informação, esse é o nosso objetivo. Outra coisa, a SEDAI não pode participar de licitação pública, não pode. A mesa na outra, a audiência, chegou a dizer que a SEDAI não queria participar da licitação. Seu primeiro minuto foi consumido, mais um minuto, por favor. E também, obviamente, a SEDAI não é interessante para esse projeto, porque a SEDAI não paga outorga. Vocês podem ver aqui que o que vai ser pago é em torno de 40 milhões. E isso tudo aqui que está sendo feito é em cima disso. A outra coisa importante dizer, né, 100 milhões, né? Outra coisa importante dizer que quando se diz que não vai ter aumento de tarifa, é uma outra inverdade. Porque hoje os moradores aqui de Teresópolis não pagam esgoto. Vocês viram aqui na declaração aqui que vai ter esgoto, obviamente vai ser pago esgoto, vai ter aumento de tarifa assim. Eu só quero concluir eu vou fazer a pergunta. Eu não fiz a pergunta. Mas o senhor tem 2 minutos. Eu quero fazer uma pergunta aqui para o senhor. Eu só vou fazer a pergunta. Eu vou fazer a pergunta. Eu queria fazer uma pergunta aqui ao Ministério Público. Primeiro, saber se tem representante do Ministério Público. Tem representante? Deveria, se não tem. Por quê? Qual é a sua pergunta? Se eu quero fazer a pergunta para o Ministério Público, eu estou perguntando se tem um representante. Estou vendo que não tem, mas de qualquer maneira eu vou fazer. Fazer uma pergunta seguinte: Ministério Público, por que vocês não fizeram um TAC com a SEDAI? Porque a responsabilidade do Ministério Público é pegar a SEDAI e fazer um termo de ajuste de conduta. Ou seja, o que está faltando, a SEDAI se compromete e aí fica tudo resolvido, dá-se um tempo e a SEDAI. Por que o Ministério Público fez direto uma ação para que seja feita uma licitação e a troca da concessão? É estranho isso. É estranho, porque isso não é normal. 3 minutos. Aqui, o senhor, essa é a minha pergunta e que a gente tem aqui, vocês têm essas respostas do Ministério Público. No mais, é ficar alerta, tá, companheiro? Fique alerta, população. Isso não pode acontecer. Essa troca de concessão é privatização. Quem vai pagar são vocês, que são a população que está aqui. Procurador, vou informar que o tempo combinado de 2 minutos no máximo. A pergunta deve estar contida nos 2 minutos. Essa foi a regra estabelecida previamente e tenho certeza absoluta que todos nós que estamos interessados em conhecer o tema e debater o tema somos capazes de seguir as regras. Então, por favor, a resposta de 3 minutos ao senhor procurador. É 2 minutos para a pergunta e 3 minutos só para para a resposta. começar, a gente está falando de privatização. A gente está falando de privatização. E privatização é quando você tem uma empresa pública e transformar numa empresa privada. Não estamos privatizando. Estamos fazendo um procedimento de concessão da água e do esgoto. Estamos fazendo um procedimento de concessão da água e do esgoto. Hoje a empresa que está administrando essa concessão, ela não fez 1 metro de esgoto no município. O Ministério Público entrou em contato com essa empresa até em 1978, se eu não me engano. Foi feita uma ação civil pública. Durante o curso da ação civil pública, a SEDAI, em momento algum, se manifestou pelo acordo. Na verdade, ela tentou se defender e, ao final, ela foi condenada. Então, sim, o que acontece é o seguinte: o debate
debate aqui é para aprimorar e melhorar o tempo de referência. Esse é o debate. Eu tô aqui pensando Vim o que eu falo para falar. Pergunta ou a porrada? Isso não é contraproducente. O que a gente veio fazer é debater e melhorar o tempo de referência. Senhores, mais uma vez, utilizando da minha tarefa, nós estamos discutindo argumento. Se começarem a gritar, nós paramos de falar até cansarem e depois vamos voltar a conversar. Então, não é o grito. Isso, aí você grita, nós paramos, esperamos passar, continuamos o debate, porque nós viemos para debater as ideias. Então, se gritar, não conseguimos falar. Se não conseguimos falar, não progredimos. Então, por favor, apresentem argumentos e não gritos. Podemos... Eles têm mais 2 minutos para falar, tá? Então vamos. Não precisa não. Uma pergunta por escrito do senhor Roberto Selig. Existe um plano de diminuição de poluição da água por agroquímicos? Existe um plano? Mas eu peço que só aí você vai falar, use os 2 minutos, por favor. Por gentileza. Alô? Bom, a minha dúvida é saber se vai haver algum tipo de monitoramento na contaminação química, agroquímica principalmente, já que a água captada passa pelas regiões agrícolas, todas as regiões agrícolas do município, e depois que ela é captada, então ela recebe uma carga de agroquímicos, né? Tanto os agrotóxicos quanto os fertilizantes, ambos poluem. E como aqui o senhor secretário falou do controle de bacteriológico e não foi citado nenhum procedimento, isso me preocupa. E acho que deveria ser tirado de qualquer tarifa de água um percentual que custeasse uma mudança nessas práticas de ocupação do interior que estão causando esses níveis de poluição, principalmente nas áreas de preservação permanente dos cursos d'água. Muito obrigado. Muito obrigado. Alô? Beto, tem sim. A gente vai usar o parâmetro, a resolução 357 íntegra, que fala de parâmetros de agrotóxico na água. A ideia é fazer a medição mensal. Uma vez por mês a gente poder fazer a medição em vários pontos da cidade, não é só lá no Rio Preto. E em relação ao plano de bacias, deixa eu avisar logo assim, estão querendo colocar no termo de referência algo que a empresa fosse responsável, seja ela qual for, seja responsável por fazer um controle meio que de ocupação do solo para poder ter permeabilidade e tal. Isso é uma política pública que tem que ser, eu digo até que não é nem da área ambiental, não, é uma política pública da cidade, do município. E aí isso tem que ser discutido também dentro do plano diretor, que está em revisão, que vale a pena. A gente tem hoje 3 unidades de conservação, de proteção integral, fazendo a proteção das principais nascentes que abastecem a cidade, mas a gente tem também programas de reflorestamento, pagamento por índice de pagamento por serviço ambiental, mais um minuto, que vocês conhecem bem. Isso vale a pena a gente entrar no plano diretor, colocar no plano diretor para virar uma política pública da cidade, não só de uma questão de uma empresa. A empresa cumpre o que a gente determinar. Isso é uma bela dica, mas eu acho que ela tem que ser discutida muito amplamente dentro do plano diretor também.
Dos inscritos para a pergunta oral, nós temos os segundos, o senhor Manuel Rodrigues. Por favor, o senhor tem 2 minutos, Manuel. Vai ser difícil essa reeleição. Boa noite a todos. Eu queria comunicar para vocês que eu tenho vários parentes que moram em municípios que foi privatizada a água e o preço dobrou de preço. E outra coisa também que eu queria perguntar... O microfone, senhor. Eu queria perguntar também, saber daqui da mesa, se vai perguntar ao povo, se eles que está aqui presente, se eles estão a favor ou contra. Porque se eles fizerem essa pergunta, 90% ou 100% serão contra. E outra coisa também, eu vou mandar um recado aqui para o senhor prefeito, falar com ele para não zangar o povo, porque o povo brasileiro é difícil de se zangar, mas quando ele se zanga também é ruim de segurar. Muito obrigado, senhor Manuel, pela sua participação. Bom, agradecer a colaboração do senhor. Acho que o exercício da audiência pública, que por mais que seja uma legislação e o município tem que cumprir, ele hoje vem sendo bem praticado pela gestão pública justamente para isso. Para ouvir a população, para ouvir os diversos setores da sociedade, as áreas representativas, os seus distritos com as suas particularidades e os seus bairros e regiões. Então a segunda audiência pública, ela vem para fortalecer isso, foi uma determinação do próprio Vinícius, que a gente já fizesse. O site da Prefeitura também tem um ambiente de colaboração. Foram realizadas reuniões também com os conselhos municipais, buscando esse tipo de informação e orientação. E eu acho que o maior detalhe desse ponto, que foi a fala inicial do nosso procurador, é que nós estamos cumprindo uma decisão judicial, onde a atual concessão não tem validade jurídica, e por não ter validade jurídica, não é possível realizar nenhum acordo com essa instituição. Então, neste momento, cumprimos uma determinação, seguindo o que a lei estabelece, participando com a população em diversos atos em que as contribuições da sociedade são sempre apresentadas. Já está inscrito? Vamos agora à pergunta feita por escrito pela senhora Josilene. A SEDAI não pode participar de licitação, pois tem o melhor preço por tarifa de água. Por que vocês não tentaram renovar com a SEDAI o contrato? Pois ela é uma empresa mais gabaritada. A resposta é bem simples, uma vez que existe uma decisão judicial. A resposta é bem simples, uma vez que existe uma decisão judicial condenando o município de Teresópolis a realizar o procedimento de licitação para contratação do serviço de prestação de serviço de água e esgoto. Onde fui lá botar o nome do prefeito? Tem que botar o nome lá. Sou 23º. A população é muito esmagadora, não vai querer a terceira das Vamos bater em cima disso. Do que está escrito na parte oral, a senhora Maria Bertocci, por favor, tem o seu 1 minuto mais 1. Não, eu digo para você. Queria parabenizar a presença da população de Teresópolis aqui nesse assunto importantíssimo e queria frisar que, assim, no ano passado, a gente, pelo PSOL, representou uma candidatura à Prefeitura de Teresópolis que defendia o interesse da população. E a gente observou que os serviços mais prejudicados em Teresópolis são os serviços que estão concessionados, são serviços públicos que estão concessionados, como, por exemplo, a iluminação pública, o recolhimento de lixo. E aí a gente quer perguntar se a Prefeitura vai deixar a mesma coisa acontecer com a água e o saneamento, que são de importância não só para o município de Teresópolis, mas para toda a região que tem
abastecimento de água e saneamento, a gente entende, elogia o trabalho da Prefeitura de pesquisa e melhora em termos de referência, mas a gente pergunta se isso não deve ser de fiscalização constante da Prefeitura. A gente sabe que a fiscalização sobre as empresas privadas que têm concessão de água é muito frágil, tem vários problemas, e a gente pergunta se isso não deveria ser, de fato, uma responsabilização do poder público, seja como empresa pública, seja de responsabilização direta da Prefeitura. E aí a gente queria perguntar para o MP, para o Ministério Público, para a própria gestão da Prefeitura e para a Casa Legislativa, se não é o caso de fazer um plebiscito para toda a população de Teresópolis. Por favor. Ô, Maria! Obrigado, Gabriel. Bom, é importante mencionar novamente que, além das próprias regras do processo licitatório, a lei de licitações estabelece os crimes, sanções e penas existentes nesse tipo de processo, o município estabeleceu no seu termo de referência que vai sim fazer a fiscalização de forma intensa e ostensiva. E aí agora, no novo modelo de termo de referência, permite que o município faça esse tipo de fiscalização mais moderna, em tempo real, com dados e informações transparentes. O município, o Ministério Público, os conselhos municipais, como o CONDEMA e o Conselho da Cidade, além da agência de reguladora do Estado, que também vai ser colocada. Novamente, o município ele está seguindo uma determinação judicial, e essa determinação estabelece que o Poder Executivo deve começar o procedimento de concessão de água, esgoto e renovação, assim como também o município terá de fazer na questão do transporte público municipal. Tu se inscreveu? Tem uma caixa lá atrás. Tem uma caixa lá atrás. Tá bom? A caixa está aqui no meio. Vamos usar esse microfone aqui daqui a pouco. Vamos mudar o microfone para melhorar a qualidade do som? Perfeito, perfeito. Fala. Tudo. Vamos então agora às perguntas feitas por escrito. Lá na minha rua. Existem duas delas. Ele tem curso 6 horas. É só uma! É, mas ele Existem me procurar, duas delas Pedrão. Já tô com que se assemelham e podem ser que ele possa vir pra cá, respondidas esperar bem em conjunto. Oi. Oi. Senhor Rodrigo e senhor Diego, a primeira, existe algum vídeo na internet dizendo que haverá cobrança de água para os produtores rurais? É uma afirmativa. Haverá cobrança de água na produção rural? Primeira pergunta. Terá tratamento de esgoto no interior? Segunda pergunta. E no mesmo conjunto, qual o impacto nas propriedades rurais? Há possibilidade de colocação de hidrômetros nas propriedades rurais? Haja vista que, em sua maioria, as nascentes ficam dentro das suas propriedades. Bom, primeira parte da pergunta sobre a cobrança de água no produtor rural. O Lucas explicou na apresentação dele, e água da agricultura para irrigação continua da mesma forma que está. Eu falei na minha apresentação sobre o esgotamento sanitário, como que ele chega nos aglomerados. Todos esses biossistemas, na área rural vão ser sempre biossistemas. Esses biossistemas, eles vão ser nas áreas de aglomeração. As áreas onde as propriedades sejam distantes, continua valendo a fossa e o filtro. Não precisa, o tipo de tratamento não precisa chegar até lá. E a cobrança da água é onde tiver o hidrômetro, e não é para cobrança, que isso fique muito claro, não é para cobrança para irrigação. Não é essa a nossa proposta, isso não vai acontecer. Eu vi esse vídeo que está rodando, é mentira. Vou ver o vídeo na internet. Muito bem, vamos então agora à próxima pergunta feita de forma oral. Convidamos o senhor Nelson Durão. Terá 1 minuto mais 1 minuto, por favor.
Boa noite. Bom, pessoal, é um festival de verdades, ou melhor, de mentiras que foram ditas aqui. Primeiro, é um desrespeito com os vereadores o procurador dizer que não precisa de autorização legislativa para conceder o serviço. O artigo 99, parágrafo 1º da nossa lei orgânica está em vigor. Então precisa sim, procurador, de autorização legislativa. Outra, vai para o senhor presidente da mesa, o meu querido amigo Dr. Álvaro Crispino. O Dr. Álvaro, ele era secretário de planejamento quando foi elaborado o nosso plano diretor. Tem o dedo, tem o DNA do Álvaro, o nosso plano diretor. E no artigo 24, inciso 6º do nosso plano diretor elaborado com a sua ajuda, Álvaro, proíbe que as nossas galerias pluviais sejam utilizadas para coleta de esgoto. É o esgoto pelo sistema que eles estão colocando aqui. O nosso plano municipal de saneamento básico também proíbe que as nossas galerias pluviais sejam utilizadas para o recolhimento do esgoto. Está sendo descumprido aqui. Outra, que coordenação da justiça é essa? Qual é a pena? Qual é a sanção? Coloca-se na conta da justiça a incompetência do município. O município pode assumir o serviço, o município pode contratar com a SEDAI e o município pode licitar. Vai licitar porque o prefeito só quer 100 milhões nosso, porque quem vai pagar somos nós. Não tenho pergunta, não tenho pergunta. Oi. Vamos lá. Com relação à autorização legislativa, de maneira alguma o Poder Executivo pretende minimizar o trabalho da Câmara. A Constituição determinou quais são as funções de cada poder. O Poder Executivo tem as suas funções, o Poder Legislativo tem as funções dele. E a lei federal autoriza o Poder Executivo a realizar o procedimento sem a autorização da Câmara, sem necessidade de fazer uma lei autorizativa. A lei orgânica, no artigo 99, a lei orgânica... Gabriel. Senhores, eu proponho que as discussões pessoais fiquem para depois da audiência pública. Nosso interesse... A questão... Gabriel, vamos só. Senhores, nosso interesse é discutir os argumentos. Vamos nos poupar dos gritos, vamos nos poupar das controvérsias pessoais, vamos dirigir o nosso tempo e a nossa energia nos argumentos que temos que apresentar já na noite de hoje. Então peço que o senhor procurador, por favor, termine a sua exposição. A Constituição da República, no seu artigo 32, ele fala sobre as funções da Câmara, e a função da Câmara é fiscalizar, é uma função principal da Câmara junto com o poder de legislar. É uma função importantíssima. E a fiscalização, ela acontece, segundo nossa lei orgânica, no caput dela, no artigo 99, ela fala que a concessão ela vai passar pela Câmara para a análise desse contrato
contrato. No parágrafo 6º, falava que anteriormente precisava passar para ter autorização da Câmara. Uma vez que o parágrafo 6º ele é de encontro à Constituição Federal e à lei federal, ele foi considerado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. O fato de não passar anteriormente pela Câmara, de maneira nenhuma, quer dizer que os vereadores não estão cumprindo o papel deles, estão sim, ou de maneira alguma o Poder Executivo está desprestigiando esse órgão extremamente importante na estrutura do nosso país. O órgão tem o poder de fiscalizar e ele vai exercer a fiscalização dele no momento que que ele for chamado a fiscalizar, e ele vai analisar todo o procedimento para dar autorização ou não para que a gente assine esse contrato. Assim como o TCE, que é o Tribunal de Contas do Estado, tem a função dele e vai analisar para dizer se a gente pode iniciar a licitação ou não, a Câmara de Vereadores vai analisar todo o procedimento que foi realizado para dizer se a gente pode assinar o contrato ou não. Isso está na Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no seu artigo 32. Isso também está na Lei Orgânica do município de Teresópolis, no artigo 99. Além disso tudo, se nós passarmos a entender, como o Nelson Durão está bradando aqui, a plenos pulmões, que é necessário uma lei, o que a gente já demonstrou que não, porque existe a lei federal, nós temos a lei complementar número 9 de 1999, que está em pleno vigor no município e que fala e que autoriza o município a fazer a concessão e que fala sobre o regime de concessões no âmbito do município. Então nós temos a lei complementar 9 de 99, nós temos o artigo 99 da lei orgânica do município, nós temos a Constituição da República Federativa do Brasil e nós temos a lei federal 8987, também a lei federal 9475, ou seja, estamos embasados por todo o ordenamento jurídico para realizar o procedimento e, ao final, pedir a autorização dos vereadores para fazer a assinatura do contrato. Quer dizer que quando vocês gritam, o tempo não para? Foi o tempo que ele tentou falar enquanto vocês estavam tentando impedir a fala. Eu estou marcando o tempo aqui, ó. Pode marcar, acho importante tendo na segunda pessoa para marcar. Agradeço a sua ajuda na marcação, incluindo o tempo das falas e das manifestações públicas. Vamos falar, vou pedir um parêntese da minha função de coordenador das apresentações para falar de plano diretor. Eu fui convidado para fazer a coordenação do plano diretor em 2006. O plano diretor de desenvolvimento sustentável, que está no seu período de revisão. Então, o plano diretor trabalha princípios e ele deve ser revisto, deve ser adequado de tempos em tempos a fim de enfrentar os problemas que o território efetivamente se apresenta. Então, estamos, nesse momento, ouvindo os segmentos para a revisão do plano diretor. E certamente esses assuntos que o senhor Nelson acredita serem controversos, serem contraditórios a esse encaminhamento, receberão o cuidado e o tratamento quando passarem pelas discussões da sociedade organizada. É uma lei que está sendo revista. É uma lei. É uma lei. Gente, falei que tinha que falar. Vamos. Cadê os vereadores para falar? Guilherme e Henrique. São duas perguntas semelhantes, próximas na temática, e vamos lê-la para serem respondidas em conjunto. Primeiro, por que não falamos da criação de um SAE, Serviço Autônomo de Águas e Esgoto Municipal? E a outra pergunta na mesma direção,
Por que não criar a autarquia regulatória municipal com paridade favorável à sociedade civil? Sociedade civil regula. Por favor, 2 minutos para a resposta. Bom, obrigado. A pergunta é interessante. Nós discutimos bastante sobre essa hipótese de ter uma agência nossa, tanto para a operação, quanto uma também de regulação que poderia ser. Mas o nosso prazo era de 120 dias, é isso, Gabriel? 120 dias da decisão judicial. E o caminho que se optou nesse momento era fazer esse processo que seria mais aberto possível e mais fácil de fazer e mais resultados melhores do que criar uma empresa na cidade, estruturar a empresa na cidade, fazer com que ela concorra. A gente ia precisar de recurso, técnico e tempo. E a gente não tinha. A gente optou por essa alternativa. Acho que essa responde as duas, não? Sim. Vamos dar continuidade às perguntas orais e eu convido para o uso dos seus 2 minutos a senhora Marilu. Aquele cara lá do mais votado, qual é? Aquele do resgate? André, de errar o nome. O microfone onde está? Fica só na assistência bíblica, só sabe fazer isso. Senhora Marilu, você já tem tempo. Eu estava complementando. Eu tenho uma lista de perguntas. Mas tá. Eu primeiro quero dizer que sou a favor do plebiscito sugerido pela Maria. Segundo, eu vou dizer que não está havendo um processo de privatização, e sim de asfixia de uma empresa pública em detrimento, a favor, é asfixia. Não é privatização, é asfixia em todo o estado do Rio de Janeiro em favor de empresas privadas. Bem, agora então eu vou fazer as minhas perguntas. São várias, tá? A senhora tem 1 minuto e meio ainda. A concessão onerosa não pode ser critério para a escolha de vencedora. Esse não pode ser o critério. Ele pode haver concessão onerosa, mas ela não pode ser quesito de aprovação da concessão, porque nós estaremos simplesmente nos entregando ao olho gordo da prefeitura. Eu falo também, por que não haver uma agência reguladora? Nossa, eu sou a favor, sim, de haver uma agência reguladora da cidade de Teresópolis com a participação do poder civil, né, paritário, né? Isso pode acontecer, sim. Mesmo que nós não tenhamos agora, devido à urgência, nós podemos colocar no termo de referência de que, enquanto não houver, será a agência do Estado. Mas, assim que for criada a nossa, passar a ser a nossa, tá? Sobre os aumentos também. Aonde entrou a Água Brasil, o aumento foi de 300%. Como é possível essa diferença? O plano de saneamento da cidade proíbe o tempo seco, isso é verdade. Então, primeiro deve-se fazer as ETEs antes de qualquer recolhimento de esgoto. A vigilância no tratamento da água e a saída do rio de esgoto tem que ser permanente. A outorga deve se destinar aos cuidados mananciais de Terê, e já foi dito que o dinheiro vai ser usado para pagar a dívida do município e não para a saúde e a educação. Já passou muito. Então, já que passou muito, eu não vou continuar falando. Já cansei de perguntar. Obrigado. Não há privatização! Não tem problema, a senhora vai poder fazer a sua contribuição também pelo site. Então, o site da prefeitura, a senhora pode entrar e fazer a sua contribuição no tamanho que for necessário. Né?
As pessoas que estão gritando querem se inscrever para falar? Não, estamos falando aqui. Ah, vai falar daí? O argumento não é bom. Liberdade de expressão. Perfeito? É liberdade de expressão, desde que os companheiros não impeçam os demais de também expressarem as suas opiniões. Ninguém está impedindo ninguém. O processo democrático precisa ser igual a todos. Então eu peço, por favor, que aqueles que estejam interessados em manifestar opinião se inscrevam e usem o tempo que lhe é devido. Ok? Também. Ninguém pode me proibir de falar, não. Vamos lá? Quem vai falar? Pode. Ana Marluz, primeiro, obrigado pela sua contribuição, tá? A senhora pode contribuir no site da Prefeitura com a pergunta do tamanho que a senhora quiser, no tempo que a gente vai responder. Isso mesmo. A gente pega as suas contribuições e vai alterando termos de referência e depois coloca dentro do processo. Respondendo a sua pergunta, primeiro sobre o próprio critério de julgamento. O procedimento licitatório ele habilita primeiro a empresa vendo a documentação dela. E na documentação a gente começa a ver se ela tem vocação para aquilo, se ela tem capacidade séria histórica para executar o que se exige. Ali você já consegue fazer um nivelamento para não ter aventureiro. O segundo ponto é técnico, aonde a empresa deve apresentar um projeto que comprove a capacidade técnica e os elementos estabelecidos pelo próprio município, inclusive a sustentabilidade financeira do próprio negócio. A questão com relação ao critério de seleção, isso está previsto na Lei 9.475 federal e a Lei 9 de 99 do município de Teresópolis, que estabelece os critérios da concessão, aonde você vai pegando elementos da tarifa, elementos de outorga, elementos da tarifa sozinho, junta um com o outro, então o município ele acaba decidindo por esses elementos para conseguir realizar o seu procedimento, né? A gente mencionou até antes com relação ao aumento da tarifa, que a senhora também fez essa pergunta. A tarifa base hoje é praticada no município. Essa é a tarifa do município. E aí existe qual é a correlação entre a tarifa de esgoto, uma vez que não existe esgoto coletado e tratado no município de Teresópolis e ninguém paga isso. Como será? A partir do momento que coleta na sua casa e trata, a tarifa passa a existir. E ela segue o mesmo parâmetro da água, não pode ser superior. Lembrando que os elementos que a gente está colocando no edital, no termo de referência, são os mesmos elementos praticados hoje pela SEDAI para o aumento. A única diferença é toda vez que acontecer essa possibilidade, nós levaremos a público. E não vai acontecer como no passado, como nos últimos 12 meses, que por 2 vezes aumentou a tarifa e a população não ficou sabendo. Finalizando a pergunta da senhora, o monitoramento e o acompanhamento. Esse acompanhamento ele será feito não só com as entidades que fazem parte do Conselho Municipal, não só pela Câmara de Vereadores, não só pelo município, mas a agência reguladora. E nós colocamos no termo de referência com contribuições já que sim, no futuro, o município tendo uma agência de reguladora própria, essa regulação passa a ser feita pela gente sim. Esse é o interesse, essa é a vontade do prefeito e que o próprio município de Teresópolis e a sua população monitore isso. E o grande elemento é todos os dados públicos do portal da transparência em tempo real. Obrigado. Muito obrigado. Vamos então à leitura. A leitura feita por escrito do senhor João Luiz Júnior. E ele pergunta: hoje, quem recebe a taxa de esgoto? Senhor João Luiz, onde está o senhor João Luiz? Senhor João Luiz, ninguém recebe porque no município de Teresópolis não há coleta e tratamento de esgoto. A prefeitura recebe sim. A prefeitura recebe. Qual é o problema do senhor? E onde? Vamos para a porta da prefeitura. Qual é a sua proposta, senhor? Qual é a sua proposta, senhor? Fora Vinícius, Cláudio e seu governo. Qual é a sua proposta, senhor? Fora prefeito. Fora prefeito. Qual é a sua proposta, senhor? Está entregando a água de Teresópolis, de capital privado. O pessoal aí de trás está ouvindo? Senhores, Batista, gente, só falar. Senhores, o povo desta direção está ouvindo. Se vocês se dispuserem a estar lá, dá o outro microfone. O outro microfone. Se os senhores se dispuserem a ficar nesta direção, todos ouvirão. E
desta forma, não teremos mais obstáculos no processo da audiência pública. Aliás, mais um obstáculo que nós temos que superar além do debate dos argumentos. Ah, não. Perfeito? Democracia é isso. Senhor, o senhor está tentando tumultuar o processo. Então, se o senhor desencontra, vai para lá. Vamos lá. Próxima pergunta oral. Pergunta sim. Só revisando aqui, porque o Lucas entendeu uma coisa, mas é outra. Você falou da taxa que é cobrada na hora de você fazer a sua construção, né? Então, essa é da prefeitura, porque a lei vigente, ela manda que a sua residência... Obrigado. Tá cheio de cadeira vazia aqui, se vocês quiserem sentar, pode ir e vai ouvir. Senhores, existem espaços vazios aonde o som chega. Se os senhores estiverem efetivamente dispostos a ouvir o som, por favor, sentem aqui. Por favor, sentem aqui. Por favor. Senhores. Muito bom. Vamos voltar à proposta dos argumentos, que é a nossa tarefa da tarde e noite, fria de hoje. Então, o secretário Flávio vai concluir a resposta. O que se tem hoje não é uma cobrança mensal sobre esgoto, isso não existe, que é o que o Lucas tinha interpretado. O que se cobra hoje é que quando você vai fazer a sua residência, você tem que ter, pela lei vigente, fossa, filtro, e aí você jogar na água pluvial ou no rio. Essa é a lei que está vigente na cidade. É essa taxa de inspeção, quando você faz, que a prefeitura vai lá e vê se você fez o que está dentro da lei. Mas ela não é mensal, ela é só no momento que você faz a sua obra inicial. Não, mas aí esse processo é maior, não é simples assim. É coletar, tratar, é outra história. É diferente de vocês. É porque é a função dela fazer isso. Vamos então dar continuidade, chamando o próximo inscrito da lista de exposição de perguntas orais para o uso de seus 2 minutos. Eu convido o senhor Paulo Teixeira. Senhor Paulo, muito obrigado pela sua participação. Seus 2 minutos, por favor. Em primeiro lugar, boa noite a todos, tá? Agradecer a presença de todo mundo aqui. Antes eu queria comunicar à mesa que a expressão normal da população pela indignação desse processo que está sendo feito, não tem como todo mundo vir aqui falar e expor suas ideias, mas eles têm sim o direito de se manifestar na arquibancada. Tá? O senhor tem que respeitar a população, tem que respeitar o interesse da população. Tá? Então, eles têm sim o direito de se manifestar. E com a mesma forma que eu estou aqui indignado, tá? A população inteira está indignada. Eu fiz várias perguntas aqui para poder enfim, colocar, mas muitas coisas aqui já foram esclarecidas para mim e eu não quero ser repetitivo em algumas perguntas. Tá? Aqui eu escutei que vai ser a taxa de esgoto vai ser cobrada. Como é que vai ser essa taxa de esgoto? Como é que vai ser cobrada? Aí o senhor me diz que não vai ter nenhum tipo de aumento. Como é que esse aumento vai ser, não vai ter aumento se vai ser cobrada a taxa de esgoto? Como é que isso vai se funcionar? Claro que sim. Mais uma pergunta, eu insisto, por que não a SEDAI? Que já é uma firma estruturada, é uma firma que ela está aqui em processo de benefício da população, tá? É uma firma que sempre
reconhecer o social, tá? Porque quando se privatiza, dizer que o Estado vai fiscalizar, isso é outra mentira. O Estado não fiscaliza nada. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, minha tarifa de iluminação pública, eu pago 10% da minha conta de luz em tarifa de iluminação pública. Hoje eu não tenho luz na minha rua. E está tudo por isso mesmo. Tá? O Estado, o município sequer é incapaz de fiscalizar isso. Como é que vai fiscalizar? E outra coisa, eu vou perguntar a vocês. Se essa empresa licitadora não cumprir o que se determina, qual vai ser a punição dessa empresa? Na minha frente, então. A gente sabe que hoje as empresas privadas, como a obrigado. Não, eu não vou fazer uma pergunta, só um minutinho só. Tá? Por favor, essa pergunta. Aqui não está. Então uma pergunta que eu vou fazer. Que já outras já foram respostas, eu vou dar uma pergunta diferente. Eu me lembro da tragédia de 2011, tá? Onde vários bairros foram atingidos, a água acabou, tá? Eu moro no Caleme, lá no meu bairro, a SEDAI disponibilizou diversos carros-pipa de graça para a população, tá? Botou torneiras abertas para a população onde não podia chegar o carro. Aí eu te pergunto, a empresa privada vai fazer isso? Onde que o São Jacques, que a sua empresa de ônibus, era incapaz de levar o ônibus até os seus bairros para não machucar os ônibus, para não danificar seus ônibus, e a população de mais uma vez que se dane, tá? E assim vai ser a mesma coisa com a Central. Desculpe a minha voz. Agradecer a sua contribuição, né? Dizer que estar aqui neste ambiente é justamente escutar todos os lados e entender como que a participação popular é importante nesse elemento, né? O senhor mencionou vários elementos e aí responder a sua pergunta, né? Eu infelizmente, como boa parte daqueles que são de Teresópolis estão aqui, vivenciaram a tragédia. Infelizmente. Perdi amigos, não perdi parentes, pela graça de Deus, mas perdi amigos e até hoje sou assombrado por isso. E eu tive, infelizmente, o momento de trabalhar em locais de doação. E eu vi pessoas de todos os lugares do país e fora do país doando. É impossível determinar quem quer que seja que ganhe, e o município não sabe quem vai ganhar. O processo ele é aberto para quem quiser participar, inclusive a SEDAI, mesmo que o seu estatuto que tenha tal previsão, e ainda há de se mencionar, se a SEDAI não pode pagar a outorga, ela distribui dividendos milionários os dividendos que ela distribui para os seus associados. Então a lei de licitações não veda a participação de ninguém, e muito menos o município de Teresópolis. Então há de se mencionar que Deus queira e Ele há de querer, o município nunca mais passará por um ato como esse. A questão da tarifa não é cobrada porque não tem serviço de esgoto. A partir do momento que tiver um serviço prestado, ele vai ser cobrado. A questão é, não vai ter aumento de tarifa? Não, a tarifa é esta. Agora, quando tiver um novo serviço vai ser cobrado. Senhor Paulo, como eu fui citado, quero primeiro agradecer ao senhor por ter demonstrado a sua indignação no espaço próprio, dando direito a que todos falem. O que essa mesa está se indispondo é quando essa manifestação popular impede que outros tantos também falem e se apresentem. O canal que o senhor escolheu foi o canal adequado para demonstrar a indignação que é justa ao cidadão. Então eu quero agradecer pela sua participação. Vamos. Democracia. Faltou uma pergunta? Faltou. O senhor fez também no seu complemento sobre a fiscalização e a punição. Eu esqueci agora, olhando aqui, escrito. Olha que interessante. O Ministério Público, o órgão municipal executivo e o legislativo, eles só conseguem fiscalizar o que há contrato. Diferentemente da nossa vida particular, que a gente pode fazer tudo menos o que a lei veda, na administração pública você só faz o que a lei autoriza, o que ela permite. Em função disso, há necessidade de ter um contrato com regras, com sanções e punições.
e instrumentos de medição e avaliação. Hoje, o contrato existente com a atual concessionária não está vigente. Então, o Ministério Público o juízo, quando determinou ao município de Teresópolis, é bom falar isso em 2017, que fizesse a nova concessão, um dos seus elementos de interpretação é: não existe contrato. E essa é a grande aprendizado da audiência pública desse processo. Construir todos os elementos que vão permitir a todos nós fiscalizarmos da forma correta e aplicar as sanções da lei quando assim for. Obrigado. Muito bem. Bate uma foto sua aí. Vamos fazer a pergunta.